Olá pessoal, eu sou a Cris Benatti, contadora de história, mas eu também sou historiadora e hoje eu vou falar para vocês de um lugar que eu visitei o ano passado, em 2022. Tive assim o grande privilégio de ter essa oportunidade de visitar. Desde a minha graduação eu sonhava em ir à Serra da Capivara, ver pessoalmente as pinturas rupestres. Neste local existe assim, hoje em dia é um parque nacional que protege o bioma da Caatinga, mas também protege os abrigos com as pinturas rupestres. Existem lá 600 abrigos que são sítios arqueológicos e pinturas, são assim incontáveis pinturas rupestres nesses abrigos pintados nas rochas. O mais legal de tudo é que a gente não consegue visitar tudo, né? Mas eu fui em alguns, guiado ou pelas pessoas responsáveis lá, e a gente fica fascinado, porque nunca a gente encontra, a gente estuda tanto, mas nunca é como a gente ir lá e ver ao vivo e a cores, né? Então são 600 sítios arqueológicos, o maior conjunto de pintura rupestre, de arte rupestre do planeta. E tudo isso, toda essa pesquisa começou com a arqueóloga Niede Guidon, lá na década de 70, ela fez 90 anos esses dias atrás. Então a pesquisa desse lugar e as pessoas que habitam aquele lugar, né, ali por perto da Serra da Capivara, tem muita gratidão por ela, né, por ela ter descoberto tudo aquilo e colocado luz, né, feito a Serra da Capivara aparecer para o mundo. Mas nessa expedição eu também estava interessada em estudar as espécies vegetais, lógico, né, porque eu queria ver as espécies que eu estudei da Caatinga ao vivo e a cores. Eu já vi aqui no jardim, e aqui no jardim é bem diferente, porque tem a placa e você estuda, né, de acordo com o nome científico, né? Mas lá na Caatinga eu encontrei umas coisas e fiquei muito emocionada de ter identificado a espécie no local dela de origem. Então, gente, a minha expedição aconteceu em 2022 e eu fui acompanhada pelo meu professor de arqueologia e também vários professores, né? E encontrei as espécies, assim, uma dessas que eu vou falar para vocês, eu separei duas, que foram várias, mas duas que eu acho assim bem significativas, que me marcaram, que tem uma história legal, afinal a gente gosta de história, né? O Melocactus, encontrei um enorme em cima da chapada, e a hora que eu vi aquilo eu fiquei muito emocionada e o professor até falou, opa, o que está acontecendo aí, né? Mas ele era muito grande. Aí eu pensei, nossa, isso aqui deve ter uns 50 anos, né, esse cactus aqui, porque aqui no jardim, essa espécie, eu aprendi que tem 30 anos, pelo menos 30 anos, aqui está plantada aqui no jardim, né, que as pessoas chamam como nome popular de cabeça de frade ou cadeira de sogra, que será, né? Depois vocês podem ver nas imagens e tirar a conclusão de vocês. E aí eu falei, nossa, isso aqui deve ter pelo menos 50 anos, tirei foto, tal, fiquei toda emocionada. O guia aqui do lugar, né, chegou para mim e falou, não, Cris, esse aí tem pelo menos 100 anos, 100 anos. Então vocês viram uma espécie que tem um crescimento lento, né, e ele tinha 100 anos, encontrei uma espécie de 100 anos, né. O curioso é que o pessoal local, quando a gente vai andando ou vai com o ônibus pela estrada, nas casinhas sempre tem um cabeça de frade, num vaso, na porta da casa. Aí eu, curiosa, lógico, perguntei, o guia falou que esse Melocactus é usado como amuleto para mal-olhado. E também tinha muitos lugares que estava vendendo. E eu me arrependi de não ter comprado, porque eu fiquei pensando, como é que eu vou levar esse negócio espinhudo na mala, né? Se fosse o Harry Lorenz, ele tinha trazido. Mas então, me arrependi, agora não dá mais para voltar lá. Outra coisa curiosa, essa cabeça desse cacto também era usado pelo pessoal antigo para servir de cangaia no jegue. Então eles colocavam para servir de almofadinha entre a pele do jegue e também a sela, né?
e aí evitava de machucar. Além do que produz também uns frutinhos que a fauna, lógico, do local, principalmente os passarinhos, gostam muito, né? Então essa foi uma das espécies que eu encontrei lá. Outra espécie que eu encontrei lá no alto da Chapada foi o xique-xique. Também lá nos caldeirões também tinha, que é o lugar onde as populações viviam, né? É uma espécie extremamente adaptada à falta de chuva, né? Então ela resiste mesmo que não chove. Você sabe que na Caatinga não é um lugar que nunca chove, tem uma época do ano que chove. Eu fui na época que não chovia, então estava seco. Agora lá já está mais verdinho, né? Um pouquinho que chove já se transforma a Caatinga, que é um lugar assim de transformação mesmo, né? Essa espécie é muito significativa para o povo de lá, que além de servir para alimento para os animais quando não tem assim uma oferta de alimento, também tem histórias ligadas a esse cacto, né, o xique-xique. Então a gente escutou do guia a seguinte história. Uma vez, uma década, há tempos atrás, fazia muito tempo que não chovia na Caatinga, não chovia de jeito nenhum. E as crianças tinham nascido e não sabiam o que era escutar as gotas de água de chuva caindo do céu. Então uma criança via os adultos, né, escutava falar sobre chuva, não sabia o que era. Aí uma criança chegou para o pai e falou: pai, eu queria saber o que é esse som da chuva que você tanto fala. Então ele: vem aqui meu filho, veio perto do xique-xique e mexeu colocou uma mão assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo, mas eu vi o guia fazendo isso lá. Ele produz um som assim, como se fosse mesmo gota de chuva, aqui assim, ó, fazendo assim, mexendo com os espinhos, que são enormes, como vocês estão vendo, e realmente parece gotas de chuva caindo. Aí então ele disse para o filho: então meu filho, este é o som da chuva, né? Que história! E isso ficou marcado para mim, né? Até filmei e tal, a pessoa fazendo isso, mas eu tenho medo, que eu já me espetei aqui. Eu vi outras espécies também. Uma das mais legais que eu assim falei: nossa, eu conheço essa espécie, foi a velósia. Eles chamam lá de canela dema, canela dema eles falam. E é uma espécie que dá também no alto do morro, né? Altamente resistente ao vento e a seca também, e aqui a gente tem vários. O caroá, que é uma bromeliácea, que eles usam para artesanato, para fazer cordas lá. Então eles pegam no alto da Chapada aquelas bromélias, né? E fazem, porque é muito resistente aquela fibra, então faz vários tipos de corda, de coisas também de artesanato para aquela região. Então assim, gente, eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência, né, de viver um momento único que foi, não tem como colocar em palavras, você encontrar aquelas pinturas rupestres que eu só vi nos livros, estudei nos livros, e também as espécies vegetais que eu estudei aqui no jardim. Né? Fica a dica então, viu gente? Um passeio incrível, visitar a Serra da Capivara e também conhecer a Caatinga. Né? E esse foi o nosso Cris Conta um Conto de hoje. Meio história, meio lenda. Se você gostou desse nosso papo, você já, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá um like, comenta a história, porque isso vai ajudar muito a gente a espalhar essas histórias interessantes sobre as plantas, né? Afinal, já falei isso uma vez e vou reafirmar que a gente não pode falar de história sem falar das plantas. Tchau e até a próxima!